Muito bem, é um privilégio estar com você para dar início a esta aula de Escola Bíblica Dominical e eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Então, imediatamente eu peço que você apanhe a sua Bíblia, abra no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. E eu vou ler este texto e depois você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo a exposição desse texto. Está escrito o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham aqui em Jerusalém, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações, ou por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: os atributos de um intercessor que ora por causas humanamente impossíveis. Bom, Neemias é chamado de um livro pós-cativeiro. Você bem sabe que a cidade de Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Babilônia, naquela época, era o grande e poderoso império do mundo. A cidade de Jerusalém foi cercada, foi invadida, foi destruída, o templo foi arrasado e os que não foram passados ao fio da espada e não morreram de fome no cerco, muitos deles foram levados para a Babilônia, num cativeiro de 70 anos. Bom, a Babilônia caiu nas mãos do Império Medo-Persa e a profecia bíblica de que seria apenas 70 anos cumpriu-se e o povo começa a retornar para Jerusalém. Primeiro sob a liderança de Zorobabel, depois sob a liderança de Esdras. Mas a cidade de Jerusalém já estava há 142 anos debaixo de escombros, pedras reviradas, o povo pobre, cercado de inimigos. A reconstrução da cidade parecia uma causa humanamente impossível. É nesse contexto que Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, recebe a visita do seu irmão Anani. E ele então faz uma pergunta para ele: como é que está lá Jerusalém? Os que ficaram?
Como é que eles estão? E a resposta de Anani traz uma grande angústia para a alma de Neemias, um grande peso ao seu coração. Eles estão em grande pobreza e miséria. Os muros estão quebrados. As portas estão queimadas a fogo. Quando Neemias toma pé da situação, diz a Bíblia que ele se assentou, lamentou, chorou e jejuou. E ele confessou os pecados do povo e os seus próprios pecados. E ele faz então uma intercessão diante de Deus. E porque Neemias foi um homem de oração, porque Neemias foi um homem que conhecia a intimidade de Deus, a história de Jerusalém foi mudada. Porque ele se coloca nas mãos de Deus para atender o propósito de Deus e ser levado a Jerusalém para reverter aquele quadro, para mudar aquele cenário, para reconstruir os muros, para levantar as portas e para tirar o povo daquela grande miséria, pobreza e opróbrio. E diante desse fato, eu quero então chamar você para nós olharmos para esse texto e aprendermos aqui algumas lições sobre as marcas de um intercessor que tem ousadia de pedir a Deus aquilo que humanamente é impossível. Então vamos ver quais são essas marcas. Em primeiro lugar, o intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si mesmo. Olha comigo o versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeira coisa que nos chama a atenção é que um intercessor eficaz é alguém que não apenas ora por alguém, ou por uma causa, mas é uma pessoa que, ao orar por alguém ou por uma causa, tem no coração este peso, abraça esta causa, se envolve com esta causa. Porque o texto nos informa que Neemias, ele se assenta, ele chora, ele lamenta por alguns dias, ele jejua e ele ora perante o Deus dos céus. Um intercessor não pode ser uma pessoa indiferente, fria, como se ele orasse por alguém ou por algo sem ter este peso no coração, sem ter essa angústia na alma, sem sentir o drama do outro, sem sentir a dor debaixo da pele do outro, sem pulsar no coração o drama que o outro está sentindo. Um intercessor é alguém que se coloca de fato na brecha, no lugar do outro, para orar a Deus em favor do outro. Note você que Neemias, além de fazer isso, ele tem também na sua oração um claro diagnóstico da situação. Primeiro, quando diz que os muros estavam quebrados, significa que Jerusalém estava sem segurança pública. Naquela época, não havia todo o aparato policial que nós temos hoje. Então, as cidades eram amuralhadas. E então, numa determinada distância do muro, ficava uma torre, para que ali ficasse uma sentinela. Se uma cidade estava com seus muros quebrados, aquela cidade era uma cidade vulnerável a um ataque do inimigo. Então, é preciso você diagnosticar o problema que está afligindo as pessoas. Segundo, quando diz que as portas estavam queimadas a fogo, significa que não havia o aparato judicial, porque os juízes julgavam o povo nas portas. Então, não só não tem segurança pública, como não tem também um sistema jurídico capaz de garantir direitos daqueles que são oprimidos. Não só tem violência, como não tem justiça para punir os violentos e defender o direito dos inocentes. Terceiro, ele mostra que tinha pobreza e que tinha opróbrio, estão em grande miséria e desprezo. Bom, pobreza é uma coisa, desprezo é pior do que a pobreza. Porque além do povo estar empobrecido, ninguém se importava com aquele povo. Então, este era o cenário, este era o pano de fundo da cidade de Jerusalém, e Neemias está a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém, mas ele, ao ser informado dos problemas do seu povo, ele sente o fardo do seu povo no seu coração. Mas qual é a segunda marca de um intercessor? O intercessor é alguém que reconhece
a soberania de Deus sobre si. Olha comigo o versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Aqui tem um ponto muito importante, porque ninguém ora eficazmente sem uma clara compreensão de quem é Deus. Tem muitas pessoas que têm uma visão mística acerca de Deus. Pensam que Deus é um ser muito distante, como pensam os deístas. Como se Deus tivesse criado o mundo, como um relojoeiro cria um relógio, dá corda nele e deixa para lá. Outros acham, como os panteístas, que Deus é tudo, que tudo é Deus, que a natureza também é Deus. E aí mistura o Criador com a criatura e não tem uma visão clara da soberania, da majestade, da grandeza de Deus. Outros nem acreditam que Deus exista. Mas Neemias entende uma coisa, que Deus é o Deus soberano, o Deus dos céus, o Deus grande, o Deus temível, o Deus que guarda aliança. Para você orar, você precisa compreender a quem você está orando. Não é fazer viagens pelos corredores da sua própria alma. Não é fazer meditação transcendental. Não é conversar com você mesmo. Não é você entrar pelos corredores do misticismo ou do sincretismo. Não. É você se dirigir àquele que está no trono, ao Deus Criador, ao Deus Provedor, ao Deus da salvação, àquele que está no trono e tem as rédeas da história em suas mãos e que conduz os destinos da história. Se você não tiver uma grandeza, a compreensão da grandeza de Deus, você não pode ser um intercessor, alguém que ora com eficácia. Porque a quem você está orando? A quem você está buscando? Nas mãos de quem você está colocando a sua causa? A quem você está rogando que resolva aquele problema que humanamente é impossível de ser resolvido? É preciso que você resgate na sua mente, no seu coração, na sua alma, quão grande Deus é. E a maneira de você conhecer a Deus é através da Escritura. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque são elas que testificam de mim. Você quer conhecer a Deus? Conheça a revelação que Deus faz de si mesmo na sua palavra. É por isso que Daniel, capítulo 11, verso 32, diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Se você está estribado no seu próprio conhecimento, na sua própria força, nos seus próprios recursos, na sua inteligência, na sua saúde, no seu dinheiro, você é frágil demais. Mas se você conhece a Deus, mesmo diante das tempestades borrascosas da vida, você consegue manter-se firme, resoluto e inabalável. Terceiro lugar, o intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Olha ainda o versículo 5. Ah, Deus, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Aqui está um ponto tão importante, é que o nosso Deus é o Deus da aliança. É o Deus que fez um pacto conosco. É o Deus que entrou numa aliança conosco, de ser o nosso Deus, de nós sermos o seu povo, de cuidar de nós, de velar por nós, de preservar a nós. E esta aliança, se for observada e se for guardada, a bênção. Se ela for quebrada, desobedecida, tem disciplina, tem juízo. E então ele vai compreender que este Deus é o Deus que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas. Há em Gênesis capítulo 15 uma expressão muito bonita, quando Deus vai firmar com Abrão, o pai da nação de Israel e o pai dos crentes, a sua aliança. Naquela época, o ritual era muito interessante. Se pegava animais e sacrificava esses animais e partia esses animais em bandas e derramando o sangue desses animais. E os pactuantes, os dois pactuantes, tinham que passar no meio daquelas bandas dos animais. Está lá em Gênesis capítulo 15.
E por que esse rito era feito? Porque se um dos pactuantes quebrasse esta aliança, assim como aqueles animais tinham sido sacrificados, o mesmo destino viria sobre aquele que quebrasse a aliança. Mas quando Deus vai fazer essa aliança com Abraão, e Deus manda Abraão fazer esse tipo de sacrifício, diz o texto que Abraão não passou no meio das bandas dos animais. Foi o próprio Deus e somente o próprio Deus que faz isso. Sabe por quê? Porque Deus fez uma aliança com você e comigo, mas Ele foi o pactuante. Ele fez o pacto. Ele realizou as normas do pacto. É uma obra da graça. A nossa salvação não é fruto de um esforço nosso, de uma parceria de Deus e nós, de nós e Deus. Não é que eu faço uma parte e Deus faz outra parte, então resulta na minha salvação. Não. Foi Deus quem planejou a sua salvação, foi Deus quem realizou a sua salvação, é Deus quem consumará a sua salvação. A salvação é obra de Deus de alfa a ômega, de A a Z. E este Deus que fez uma aliança conosco por meio do seu Filho, e lembre que Jesus Cristo lá no cenáculo faz a transição da Páscoa judaica para a Santa Ceia da nova aliança, e quando ele levanta o cálice, diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, este Deus de aliança, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre a sua promessa, Ele é o Deus que preserva a nossa vida. Quando você ora ao Deus que firmou com você uma aliança eterna de ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Mas em quarto lugar, vamos ver as marcas de um intercessor. O intercessor é alguém que importuna Deus com as suas súplicas. Veja comigo o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite. Eu acho isso aqui impressionante, porque Neemias é aquele intercessor que, não obstante saber que Deus é soberano, e não obstante saber que Deus nem precisa que eu fale com Ele para Ele saber o conteúdo das minhas palavras, porque Ele conhece a nossa palavra antes que ela venha à nossa língua. Ele é o Deus que requer de você perseverança na oração. Orai sem cessar. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. O intercessor é aquele que chega diante de Deus e coloca a sua causa, como diz o Salmo 5, e fica esperando. Ele insiste com Deus, ele luta com Deus. Ele ora ininterruptamente, incessantemente, perseverantemente, todo dia, toda noite, colocando diante de Deus a mesma causa. Ele insiste com Deus. Como Jacó lutou com Deus no Val de Jaboque: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. É esta a postura de Neemias, orando, jejuando, clamando, chorando diante de Deus por aquela causa, a restauração da cidade de Jerusalém. E ele faz isso 1, 2, 3, 5, 10, 1000 vezes. Ele não desiste de orar até ver o milagre de Deus acontecendo em resposta à sua oração. Vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Deus descanso. É a orientação que Deus dá ao profeta Isaías, lá no capítulo 62 do seu livro, versículos 6 e 7. Veja você que a oração, ela não só é incessante, mas ela é importuna, como aquela viúva que chega diante do juiz e diz: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E Jesus nessa parábola contou que se um juiz insensível é capaz de atender uma viúva que está sempre à sua porta clamando, quanto mais o nosso Pai Celeste ouvirá a nossa oração. Então, esta é outra característica de um intercessor. Mas, em quinto lugar, um intercessor é alguém que reconhece os seus pecados,
os pecados do seu povo e os confessa. Veja comigo, por favor, o versículo 6b e o versículo 7. Ele diz assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Bom, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Só reconhece os seus próprios erros e os seus próprios pecados quem anda na presença de Deus. Quanto mais longe de Deus você viver, menos consciência de pecado você terá. Quanto mais longe da luz, e Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, menos você será capaz de ver as manchas, máculas e poluição da sua vida. Mas se você estiver na presença de Deus, Ele que é luz, Ele que é santo, 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 você reconhecerá o seu pecado. As pessoas que mais confessam os seus pecados e as que mais choram pelos seus pecados não são as pessoas que mais pecam, mas são as pessoas que mais perto de Deus andam. E esse é um ponto muito importante. Está lá no Salmo 66. Se eu observar a vaidade no meu coração, Deus não me escuta. Porque mais importante do que a oração é quem ora. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você fala. Então a oração, ela parte daquele que ora, da vida daquele que ora, da santidade daquele que ora, do compromisso daquele que ora. Então é por isso que Neemias, ao se colocar na presença de Deus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o pecado do seu povo, mas ele não fica atacando o povo pecou, o povo errou, o povo transgrediu, mas eu não, eu sou um santo, eu sou inculpável, eu sou irrepreensível. Não, ele não tem essa postura, ele se identifica com o seu povo, reconhece que ele, assim como o seu povo, tem pecado. Mas Neemias não trata o pecado de forma genérica, mas de forma específica. Veja você o que ele vai dizer no verso 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, não temos guardado os teus estatutos, não temos guardado os teus juízos que ordenaste a Moisés. Ele desce a detalhes na confissão do seu pecado. A Bíblia diz assim, lá no Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando você ora, você confessa os seus pecados e Deus perdoa os seus pecados e restaura a sua sorte, restaura a sua vida. Agora, vamos perceber que este intercessor, ele se identifica com o seu povo, ele faz confissões específicas e ele então está apto para estar na presença de Deus, para interceder a Deus com eficácia, colocando causas impossíveis diante de Deus e alcançando plena vitória nessas causas. Mas vamos ver, em sexto lugar, penúltimo lugar, as marcas de um intercessor eficaz. Primeiro, então, em sexto lugar, o intercessor eficaz é alguém que se estriba nas promessas da palavra de Deus. Olha comigo, por gentileza, os versos 8 a 10. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Note você que ora bem,
quem conhece bem as promessas da palavra de Deus. Orar as promessas de Deus é muito importante, porque Deus vela pelas suas promessas. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Em todas as promessas de Deus nós temos o sim, nós temos o amém. Quando Deus faz uma promessa, Ele se compromete em cumpri-la, desde que os requisitos que Ele estabelece sejam cumpridos. Então, quando você lê Deuteronômio capítulo 28, você lê lá sobre bênçãos e sobre maldições. Obediência produz bênção, desobediência produz maldição. Se o povo desobedecesse, o povo da aliança, Deus espalharia o povo. Se o povo se convertesse e se arrependesse, ainda que estivessem dispersos, Deus reuniria de volta o povo. Então Neemias está orando estribado, fundamentado nessas promessas. Então leia sua Bíblia, medite nela, anote quais são as promessas de Deus. Chegue para Deus ousadamente, humildemente, mas ousadamente, em nome de Jesus, colocando diante dele o que ele prometeu para você. Então, aquilo que Deus falou para você, fale para Deus em oração. E Ele é fiel para cumprir a sua aliança e a sua promessa. Veja você que um intercessor sabe que a disciplina de Deus vença sobre a desobediência. Nós não podemos plantar desobediência e colher bênçãos. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Então, Neemias não está aqui fazendo um juízo do ser de Deus, como se Deus estivesse sendo injusto com o povo, porque Jerusalém foi tomada. Ele está exatamente recordando o que Deus falara a Moisés há tantos anos, dizendo o seguinte: se o povo da aliança virar as costas para mim, me desobedecer, me desonrar, quebrar a minha lei, transgredir os meus mandamentos, não cumprir os meus estatutos, eu os espalharei. Porém, se eles se arrependerem, eu os congregarei de novo. E Neemias está consciente disso na sua intercessão. Mas mais do que isso, Neemias está plenamente convencido de que Deus é o Deus perdoador. É o Deus restaurador. É o Deus que, conforme está escrito, eu chamo a sua atenção para o verso 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Preste bem atenção nisso. Um servo de Deus, uma serva de Deus, pode, num dado momento da sua vida, desobedecer. E ele vai colher as consequências disso. Mas mesmo quando um servo de Deus desobedece, ele não deixa de ser servo de Deus. Deus não quebra com ele a sua aliança, Deus o disciplina, como um pai disciplina o seu filho. Se um filho se rebela contra o pai, esse pai precisa disciplinar esse filho. Porque disciplina, embora seja um gesto talvez doloroso, mas é necessário, é um remédio amargo, mas eficaz. Um pai não pode se deleitar quando um filho se rebela. É assim na vida. Não é verdade? Pense você que os pais precisam saber muito bem qual a distinção, por exemplo, de uma peraltice de criança e uma rebeldia de criança. Eu ilustro isso de uma maneira simples para você entender. Vamos pensar que você está à mesa para a refeição e a criança também à mesa com a família, é óbvio que tem que estar. E então, por uma questão de falta de controle motor, a criança derruba o copo de suco na mesa. Isso não é para disciplina, de forma nenhuma. Isso é uma conjuntura natural de uma criança. Agora, imagine você que essa criança pega esse copo e diz: eu não quero esse suco, eu não bebo esse suco, e pega o copo e joga o copo na mesa e quebra o copo.
E agora, isso não é peraltice, isso é rebeldia. Rebeldia. Se os pais não tiverem coragem de, nesse momento, disciplinar esse filho, corrigir esse filho, ele vai se tornar uma pessoa sem limites. Se os pais não fizerem isso, a polícia vai fazer mais tarde, com consequências danosas. Ora, se nós que somos pais imperfeitos, disciplinamos os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai perfeito vai nos disciplinar. Mas o fato de Deus nos disciplinar não significa que nós deixamos de ser seus filhos, é o que está escrito aqui no versículo 10. Estes ainda são teus servos. E o teu povo que resgataste com grande poder, com a tua poderosa mão. Louvado seja Deus. Não tem nesse negócio aqui de perder a salvação, de estar salvo de manhã, estar perdido à noite, de estar indo para o céu de manhã e indo para o inferno à noite. Não. Deus nos disciplina, porque disciplina é filho, não o bastardo. Nenhum cidadão sai aí pela rua e vê uma criança rebelde, uma pessoa rebelde e vai lá para disciplinar. Não é nossa competência, não é nosso papel. Mas os nossos filhos nós disciplinamos. Por quê? Porque nós temos uma aliança com eles. Nós os amamos. Somos encarregados de cuidar deles, de formá-los, de nutri-los, de orientá-los na vida, de prepará-los para a vida. Então, quando Deus firmou uma aliança com você e comigo, Ele não quebra essa aliança. Ele é o nosso Deus. Se errarmos, se falharmos, se desobedecermos, Ele vai nos disciplinar, mas Ele não vai nos abandonar, Ele vai nos restaurar. E se houver arrependimento no nosso coração, Ele nos restaura, Ele nos reúne, Ele nos congrega de novo, Ele nos refaz outra vez, Ele remoça e renova a nossa vida. Pois bem, deixa eu concluir. Último ponto, 7º ponto, as marcas de um intercessor que tem ousadia de apresentar a Deus causas humanamente impossíveis. É um intercessor que não apenas ora, mas também age. É curioso que a palavra oração já traz no seu bojo essa ideia. Oração. É orar e agir. É falar com Deus e botar a mão na massa. Não é uma postura mística de alguém que está lá mergulhado numa meditação transcendental. Não é isso. Oração implica em falar com Deus e agir na terra. Olha o versículo 11 comigo. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era o copeiro do rei. O que ele está falando aqui? Neemias tem informação de que a cidade dele, a mais de 1.000 quilômetros, está destruída. Sabe há quanto tempo? Há 142 anos. Porque eu estou falando que Jerusalém foi destruída em 586 e agora eu estou falando do ano 444 a.C. Os escombros estão lá, as pedras estão reviradas, o muro quebrado, a porta queimada, os inimigos do lado de fora. Tinham embargos políticos para não permitir que a reconstrução da cidade fosse feita e do templo fosse levantado. Então, o que ele precisa fazer? Ele era copeiro do rei, era um cargo de confiança do rei. O copeiro era aquele que bebia o vinho antes de dá-lo ao rei, porque havia um grande risco naquela época de envenenamento dos reis. Então o rei tinha uma pessoa que aprovava a bebida dele, a comida dele, antes de chegar à sua mesa, na sua presença, para que não houvesse qualquer problema de envenenamento. Então era uma pessoa de confiança, cargo de confiança. Neemias precisa se aproximar deste homem para fazer um pedido, de deixar o seu posto aqui, na cidadela de Suzã, e ir com a comitiva a Jerusalém, com recursos reais, com guardas reais, com material providenciado pelo rei, para reconstruir sua cidade.
Ora, mas não era simples isso. Aliás, ninguém podia nem sequer se aproximar do rei de qualquer maneira para falar com ele. Esse era o costume da época. E então Neemias pede sabedoria, pede graça, para que ele pudesse encontrar graça aos olhos daquele rei, o rei Artaxerxes, para que na sua fala com ele pudesse ganhar o coração do rei, para que o rei pudesse abraçar a sua causa e o enviasse a Jerusalém com todas as provisões necessárias para a reconstrução dos muros, para a reconstrução da cidade. E diz a Bíblia que assim foi. E Neemias se apresentou ao rei. O rei percebeu a tristeza do coração dele e perguntou para ele: o que está acontecendo com você, Neemias? Você nunca se aproximou de mim assim com esse semblante triste. E então, aquilo foi o prefácio da obra, aquilo foi a porta de entrada da obra, e então Neemias expôs para ele a situação da cidade dos seus pais, do sepulcro, a cidade do sepulcro dos seus pais. E o rei então o encaminha, o rei então lhe manda toda a provisão, lhe manda todos os guardas de proteção, e Neemias vai, e Neemias diagnostica o problema, e Neemias encoraja o povo a se levantar para resolver o problema, e Neemias enfrenta a oposição que tinha ao redor do problema, e Neemias em tempo recorde levanta os muros da cidade de Jerusalém e as portas da cidade de Jerusalém em 52 dias, um assunto que estava pendente há 142 anos, parecia impossível, humanamente impossível, porque Neemias foi um homem de oração e de ação. Deus restaurou aquilo que era praticamente impossível em 52 dias. Eu pergunto a você, para encerrar, quais são as suas causas chamadas humanamente impossíveis? O que é que você tem hoje diante dos seus olhos? Diz: esse problema aqui, ou Deus intervém, ou não tem solução. Ou Deus faz um milagre, ou não vai acontecer. Pois eu quero encorajar você agora a colocar causas impossíveis, humanamente impossíveis diante de Deus. Porque o Deus criador dos céus e da terra, mantenedor da sua vida, o Deus soberano que está no trono e tem as rédeas da história em suas mãos, o Deus que levanta reis e depõe reis, que levanta reinos e abate reinos, o Deus que dá vida e tira a vida, é o Deus que é seu Pai, é o Deus da aliança, é o Deus de promessas, e é o Deus que agora mesmo pode fazer o impossível virar possível, e aquilo que não existe começar a existir, para o louvor da sua glória, para a alegria do seu coração e para a edificação da sua vida espiritual. Você pode hoje ser levantado como um intercessor, alguém que vai orar por causas humanamente impossíveis e vê-las acontecer diante dos seus olhos. Que Deus abençoe a sua vida.